iniciando então o episódio 3 em relação à toxicologia dessa planta. Nesse caso, usando popular, cipotimbó, né? Cipotimbó, ou né? cipó-uva, também é muito conhecido. Você teria dito que o uso oral dele após 14 dias apresentou toxicidade. Assim como as outras plantas medicinais que a gente também recomenda se tomar por um certo tempo, depois fazer essa pausa, também por conta da toxicidade? Ou por conta da toxicidade ou por falta de estudos, porque algo que eu sempre comento é, quando nós fazemos estudos em laboratório, normalmente a gente vai até 28 dias, e aí dificilmente a gente continua estudando, por exemplo, durante um ano, acompanhando, a não ser que você entre realmente naquela fase, que a gente tem a fase pré-clínica, depois a fase clínica. É muito comum a gente ficar na fase pré-clínica, que é a fase dos testes em animais, e aí a gente estuda normalmente 28 dias. Então ali a gente consegue ter muita noção de que se tem toxicidade ou não, em que concentração, porque às vezes uma concentração maior tem, concentração menor não. Mas muitas vezes por falta de estudos a gente acha melhor permanecer ali, utiliza 15 dias e depois é melhor você dar um intervalo. Mas muitas plantas a gente tem sim o estudo de que são tóxicas. E é por isso que é tão importante a gente comentar com a população de que é natural, mas pode fazer mal, né? Porque a gente tem visto cada vez mais isso. E no caso dessa planta cipotimbó, a gente percebeu que tanto quando a gente prepara o extrato hidroalcoólico quanto aquoso, nesses 14 dias em diante começa a ser tóxico. A gente começa já a ver alteração, por exemplo, nos órgãos dos animais, etc. Acho que uma outra planta também interessante para nós falarmos da toxicologia seria a Arnica montana, portanto que ela é popularmente para se usar topicamente. Porém, algumas pessoas, alguns locais indicam você tomar uma concentração baixa, sempre tem aquele jeitinho. Eu acho importante também falar que ela é uma planta com uma toxicidade bem grande, certo? Então, eu sou muito adepta da Anvisa, né? E tudo que é publicado pela Anvisa. A Anvisa, ela não orienta o uso oral da arnica, assim como ela não orienta o uso oral, por exemplo, da babosa. Então, por quê? Que é a aloe Porque vera, a aloe né? vera, porque a gente sabe que tem toxicidade. O próprio guaco mesmo, né, doutora? A micânia, né, glomerata, né, o guaco, né, ele tem toxicidade, né? E a gente encontra nas drogarias, a gente encontra bastante guaco, né? E a pessoa vai usando como expectorante ali para gripe e às vezes pode ultrapassar e chegar numa dose tóxica. Não é porque que a planta que não tem toxicidade, então é uma educação em saúde, né? Na verdade, sim, em relação ao guaco, eu confesso que eu não tenho noção dessa questão da toxicidade, mas o que a gente precisa entender é isso. A gente tem um limiar de dose, né? E se a gente ultrapassar esse limiar, aí vai ser tóxico, vai ser mal. Independente da planta que for utilizada. Independente da planta, é uma dose excessiva, né? Certo? Então é isso. Aí, para o episódio 3, na toxicologia, a gente comentou do cipotimbó, né?